Existem verdades espirituais que nós podemos aprender e nós devemos aprender para termos uma vida melhor e feliz. Esse é o estudo de número 878 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo, que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e veremos sobre essas verdades espirituais logo após a nossa vinheta. São princípios interessantes para nós meditarmos, para refletirmos. Vamos ao nosso tema, verdades espirituais de Elifaz para ter uma vida feliz. Nosso texto base está no livro de Jó, capítulo 22, verso 21, que diz: reconcilia-te com Deus e terás paz. Assim o bem virá a ti, ou a prosperidade te alcançará. Reconciliar é estabelecer a paz entre, é fazer as pazes, harmonizar-se, conciliar-se. É como se Elifaz estivesse falando assim: reconcilia-te com Deus, ou seja, faça as pazes com Deus. Elifaz significa puro ouro, ou Deus é a sua força. E ele era um dos amigos de Jó, ele era descendente de Esaú. Jó no capítulo 2, verso 11 diz: e 3 amigos de Jó, ouvindo falar da desgraça que se abatera sobre ele e sua casa, vieram visitá-lo, partindo cada um de sua região, pois haviam combinado de vir prestar-lhe alguma solidariedade e consolo. Elifaz, da cidade de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate. A Bíblia nos mostra que quando esses 3 amigos de Jó chegaram, viram a situação, eles lamentaram, eles choraram, eles se sentaram no chão e ficaram 7 dias e 7 noites sem falar palavra alguma, pois a dor de Jó era muito grande e eles estavam vendo a situação de Jó. Ele acreditava que o que acontece com o homem é consequência imediata dos seus atos. Para ele, Jó estava colhendo as consequências do seu pecado. Jó capítulo 4, verso 8 diz: pelo que tenho observado, eis minha experiência, aqueles que cultivam o pecado e semeiam a impiedade são os mesmos que colhem tudo quanto há de mal. Elifaz fez 3 discursos e todos esses discursos ele acusava Jó de ter pecado e por isso ele estava naquela situação. No segundo discurso de Elifaz, ele se colocou no lugar de Jó e ele diz que se fosse com ele, o que ele faria? Vamos conferir? Jó capítulo 5, verso 8. Se fosse o meu caso, eu procuraria mais a Deus e lhe entregaria o meu problema. Ele realiza prodígios insondáveis, maravilhas sem conta. Olha o que ele faz, está falando para Jó: eu oraria, eu buscaria mais a presença de Deus e eu entregaria a ele o que está me trazendo sofrimento, porque Deus é maravilhoso e poderoso e ele realiza prodígios e maravilhas. E com isso Elifaz falou para Jó que a solução para o problema de Jó era buscar mais ao Senhor, era entregar ao Senhor o problema dele, porque o Senhor é poderoso. E no capítulo 22 fala sobre o terceiro discurso que ele fala. E olha, esse terceiro discurso que ele fez foi para chamar Jó ao arrependimento e nos traz verdades espirituais de uma vida feliz que nós vamos meditar nesse estudo. A primeira verdade espiritual é que nós devemos ser prudentes.
Jó no capítulo 22, verso 2, porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo o prudente será proveitoso. O prudente é o cauteloso, é o sensato, aquele que é precavido, que é moderado. E o dicionário Lexo diz que o prudente, ele evita situações perigosas ou arriscadas. E Deus usou muitos homens prudentes na Bíblia Sagrada, como Daniel, como Abraão, como Noé, Paulo, Pedro, entre muitos outros. Mas Jesus, ele nos dá uma orientação e ele nos ensina que nós devemos agir com prudência, agir com cautela. Mateus capítulo 10, verso 16 diz: observai, eu vos envio como ovelhas entre os lobos, sede, portanto, astutos como as serpentes e inofensivos como as pombas. Tem versão que diz: seja simples como a pomba, mas prudente como a serpente. E o servo de Jesus vive entre pessoas que servem o maligno. Nós devemos estar sempre atentos, agindo com prudência e não com impetuosidade, sem refletir, só fazendo porque deu na cabeça. Então, a primeira verdade espiritual na nossa vida é que devemos ser prudentes. A segunda é que devemos nos reconciliar com Deus, como diz o nosso texto base: reconcilia-te com Deus e terás paz. Assim o bem virá a ti, ou a prosperidade te alcançará. Nós podemos estar unidos ao Senhor através do sangue de Jesus e somente através do sangue de Jesus, pois através do sangue derramado na cruz do Calvário, nós passamos a ter paz com Deus, nós fomos reconciliados com Deus. Nós devemos nos submeter, nos sujeitar a Deus, porque somente assim nós seremos conduzidos pelo Espírito Santo. Vamos ver outra versão do nosso texto base. Jó capítulo 22, verso 21, diz assim: apega-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Apegar é você colar, é você juntar, afeiçoar, amoldar. Nós devemos estar apegados a Deus o tempo todo, andar juntinho a Ele, reconciliado com Ele, porque assim nós teremos paz, assim nós teremos prosperidade. A terceira é que nós devemos seguir as orientações do Senhor. Jó capítulo 22, verso 22 diz assim: aceita, pois, a orientação que vem da boca de Deus e deposita suas palavras no coração. As orientações do Senhor, ela nos conduz a viver em santificação. Por isso que o salmista fala: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A palavra do Senhor, as orientações do Senhor nos ensina o que agrada e o que não agrada a Ele, nos ensina como devemos proceder para termos uma vida sadia e uma vida feliz. O salmista, ele ensina que a palavra do Senhor é luz, é uma bússola. Salmo 119, o verso 104, o verso 105 fala: graças aos teus preceitos eu tenho entendimento, por isso detesto todos os caminhos da mentira. Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Graças à palavra do Senhor, nós temos conhecimento, nós temos entendimento, porque a palavra do Senhor é como um farol, ela clareia os nossos caminhos, ela nos orienta, é como uma bússola na nossa vida. A quarta é que nós devemos nos voltar para o Senhor. Jó capítulo 22, verso 23, se te voltares para o Todo-Poderoso, serás edificado, se afastares a prática da injustiça da tua tenda. Muitas vezes Deus usou os servos dele para advertir aos israelitas
israelitas, para que os israelitas se voltassem para ele, porque ele é o único que pode perdoar os nossos pecados, é o único que pode fazer o homem feliz aqui na terra e também uma vida eterna com ele, uma vida eterna gloriosa, uma vida eterna feliz. A quinta é que nós devemos ter o Senhor como nosso maior tesouro. Jó capítulo 22, verso 25 diz: então o Todo-Poderoso voltará a ser o teu tesouro mais precioso e a tua prata predileta. É tão importante nós termos o Senhor como nosso melhor, o nosso maior tesouro, como a satisfação da nossa vida, como motivo do nosso viver. E o salmista Davi, ele mostra que o Senhor era o maior tesouro dele. No Salmo 16, verso 2, ao Senhor declaro: tu és o meu Senhor, não tenho bem maior além de ti. Que declaração linda! Você pode fazer esta declaração como fez Davi? Tu és o meu Senhor, eu não tenho bem maior além de ti. Quantas pessoas estão buscando alegria, quantas pessoas estão buscando felicidade nos bens aqui da terra, mas assim como Davi, nós podemos dizer: tu és o meu Senhor, és tu que é o meu bem maior. Assim também como Asaf fez no Salmo 73, verso 25: a quem tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Esteja apegado ao Senhor, esteja reconciliado com o Senhor. E o nosso Jesus, ele nos ensina que onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Onde está o nosso coração, está o nosso tesouro. Lucas capítulo 12, verso 34, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Quem é o seu tesouro? O que é o teu tesouro? Aonde está o teu coração? Que possamos ter o Senhor como nosso bem maior, como nosso tesouro mais valioso, que possamos desejar estar com Ele, que possamos querer estar junto a Ele, apegado a Ele. O sexto é: devemos ter o Senhor como motivo da nossa alegria, como motivo da nossa satisfação. Jó capítulo 22, verso 26, então te deleitarás no Todo-Poderoso e erguerás o teu rosto para Deus. Deleitar é contentar-se, é se satisfazer, é ter prazer, é regozijo. E Davi, ele nos ensina a importância de nos deleitarmos no Senhor. Salmo 37, verso 4, que diz: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Davi está falando: se contente com o Senhor, tenha satisfação no Senhor, se alegre no Senhor, porque é Ele que realiza os desejos do teu coração. E Jó, ele sabia quem era o Deus que ele servia. Jó, no capítulo 19, verso 25, ele dá um brado, ele fala: contudo eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará para me defender e vindicar ainda que eu esteja no pó do meu túmulo. É Jó falando assim: o meu Redentor é vivo, o Deus que eu sirvo é vivo. Então Jó, ele conhecia o Deus dele e ele falava para Jó, e ele falava acusando Jó de ter pecado, mas Jó, ele sabia quem era o Deus que ele servia. Davi, ele afirma que quem levanta a cabeça do homem, assim como quem erguia a cabeça dele, é o Senhor. Salmo 3, verso 3 diz: mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, minha glória e o que me ergue a cabeça. Quando Jó fala: eu sei que o meu Redentor vive, é Jó falando: é Ele que vai levantar a minha cabeça, é Ele que vai mudar a minha história, é Ele que vai me dar vitória. Eu louvo a Deus, porque é o nosso Senhor, é o nosso Redentor, e Ele é vivo, Ele é poderoso, Ele é misericordioso, aleluias. O sétimo é que Ele faz
fala que Deus, ele ouve a oração e que Deus responde. Ele está mostrando que quando você ora, você está orando para o Deus vivo. Jó capítulo 22, verso 27, a parte A diz: tu orarás a Deus e ele te ouvirá. Glória a Deus. Não é tempo perdido você passar na presença de Deus. Não é tempo perdido você mostrar ao Senhor as tuas necessidades, você falar para o Senhor o que você precisa. Ora, porque quem ora, Deus responde, Deus ouve. E o profeta Jeremias, ele nos ensina em Jeremias 33, verso 3: invoca-me e te responderei e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabe. Não podemos desistir de orar, não devemos desanimar em buscar, em clamar, em pedir o socorro do Senhor, porque assim como ele falou na verdade, ele, o Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, ouve a oração e responde. E o salmista, ele também nos ensina que quem chama, quem clama, quem busca o Senhor tem resposta. Salmo 91, verso 15: sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações. Eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. O nosso Senhor responde a nossa oração. Muitas vezes nós não entendemos, muitas vezes nós não ouvimos e muitas vezes nós rejeitamos a resposta do Senhor por não ser do jeito que nós queremos, mas que o Senhor responde. A palavra dele é clara: quem clama, ele responde. A oitava verdade espiritual que ele fala é que nós devemos ser fiéis ao Senhor. E ele ensina que nós devemos ser fiéis e cumprir o que prometemos ao Senhor. O voto é uma promessa ou é um propósito que expressa uma gratidão. Era um costume entre os israelitas fazerem votos ao Senhor. Jó capítulo 22, verso 27, a parte B diz: e pagarás os teus votos, seja fiel. O que você prometeu, cumpra. O rei Salomão nos ensina que nós devemos ser fiéis, que nós devemos cumprir o que prometemos. Eclesiastes capítulo 5, verso 4: quando fizeres algum voto ou promessa, cumpre-os sem demora, pois somente os tolos desagradam a Deus. Cumpre, pois, a tua palavra. Se você fez algum voto ao Senhor e você ainda não cumpriu, peça perdão ao Senhor e cumpra, porque olha o que Salomão fala: somente os tolos desagradam a Deus. Cumpra as tuas palavras. E o profeta Jonas, ele faz uma declaração na oração dele ao Senhor. Ele fala que ele será fiel. Jonas capítulo 2, o verso 9: eu, porém, te oferecerei sacrifícios com voz de ação de graças. O que prometi, cumprirei fielmente, sim. Eis que a salvação vem do Senhor Yahvé. Então, o que você prometeu, cumpra. A nona verdade espiritual que ele nos ensina é que nós devemos nos arrepender quando nós desagradamos a Deus, quando nós pecamos, quando nós erramos o alvo. E ele ensina que quem se arrepende tem a luz de Deus e tem promessa de ser vitorioso. Jó capítulo 22, o verso 28 diz: tudo que planejares realizar dará certo, e a luz brilhará constantemente em teus caminhos. Nós devemos ser pessoas que buscamos ao Senhor, que apresentamos ao Senhor os nossos projetos, assim como Moisés, ele pediu para que o Senhor fizesse prosperar as obras do povo. Nós também devemos pedir ao Senhor para que o Senhor faça prosperar. Salmo 90, verso 17 diz que a graça do Senhor nosso Deus
pouse sobre nós, faze prosperar as obras das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos, louvado seja Deus. Precisamos aprender a clamar ao Senhor, a buscar ao Senhor, a entender que o Senhor, Ele está conosco e nós devemos confiar no Senhor. Esta é a 10ª verdade espiritual que ele fala que nós devemos confiar no Senhor e sermos humildes. Ele está ensinando que Deus, ele levanta o humilde. Jó capítulo 22, verso 29. Quando teus semelhantes sofrerem qualquer abatimento, proferirás haja alento e disposição, e Deus salvará o humilde. Deus, ele se agrada do humilde, mas em compensação, Deus abate o soberbo, Deus abate o arrogante. Ele concluiu o 3º discurso dele, ensinando que quem erra deve se arrepender, deve buscar o Senhor, porque no Senhor encontra livramento e encontra liberdade. Jó capítulo 22, verso 30. E mais, livrará até o que não é inocente, que será libertado graças à pureza que há em ti, em tuas mãos e comportamento. Eu vou concluir. Ele apresentou a Jó o segredo de uma vida feliz. Ele chamou Jó ao arrependimento, porque ele acreditava que a situação que Jó estava vivendo era consequência de pecado. Não sabia que Deus tinha dado permissão para Satanás para colocar Jó à prova. Então nós podemos concluir que ele acertou o remédio. Realmente essas verdades espirituais, elas levam o homem à felicidade, porque a felicidade plena está no Senhor. Mas ele errou o diagnóstico, sabe por quê? Porque Jó não estava em pecado. Deus tinha permitido Satanás colocar Jó à prova. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e não se esqueça de dar o seu like. Se você ainda não está inscrito no nosso canal Jaboque Vamos Orar, eu te faço o convite para que você se inscreva e que o nosso Senhor Jesus maravilhoso, bondoso, o nosso Senhor poderoso, ele te abençoe com todas as sortes de bênçãos espirituais. Até o nosso próximo estudo, aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.